Minha diretoria, cá estou meio doente, juntando meus pedaços pelo chão, mas ainda vivo para comentar as quartas de final do Mundial de Clubes. Eu não gostei não, tá? Gostei não, porque eu achava uma vantagem bem interessante pro Fluminense ir para uma semifinal sem que ele fosse cobrado. Tipo, porra, olha o time do Al-Ittihad, cheio de estrela, o caralho, porra, o Fluminense não ganhar, tudo bem. E tudo bem mesmo, né? Na teoria, né? Aí quando vem o time do Egito, na paulada dessa no Al-Ittihad hoje, aí o Fluminense vira favorito de novo. E aí tem toda a pressão, né? De porra, caralho, ninguém vai chegar e falar assim, o Fluminense, você sabe como é que é a imprensa brasileira. Pô, se o Fluminense não passa, vexame, o caralho, porra, vão falar do Mazembe, não sei o quê. Não é bem isso, pô. Dá pra ver que o time dos caras é organizadinho, mas ainda assim é um time sem estrelas, é um time do Egito, é um time que não tem nome no papel pra ser favorito contra o Fluminense. Então, eu não gostei muito dessa parte, não. Eu acho que era melhor o Fluminense jogar, ainda mais depois do jogo que a gente viu hoje, que tava no vídeo anterior aqui, eu falei, porra, a defesa do Al-Ittihad não foi testada, porque o Auckland Rangers é uma merda lá, o Auckland City lá do caralho. Hoje foi, e porra, mostrou que a defesa dos caras não funciona. Então era bom que testasse contra o Fluminense e o Fluminense mostrasse isso pros caras. Foi mostrar hoje, então fora. O time do Egito é um coletivo fudido. Os caras realmente sabem muito bem o que fazer com a bola. Tecnicamente não tem nada brilhante, não tem nenhum jogador ali que decida o jogo, não é nada disso, mas, cara, eles sabem exatamente o que eles têm que fazer com a bola. E o Fluminense também tem um jogo coletivo com a soma do brilhante. Então, obviamente que esse favoritismo volta pro Fluminense, né? E eu não gosto disso, cara, porque os times brasileiros, quando eles vão jogar o Mundial, a gente joga o sonho, o europeu joga um amistoso, só que os africanos, os outros que vão jogar a semi com a gente, também jogam um sonho, né? E ainda mais contra o time brasileiro e tal, não sei o que, pra eles é uma glória. Então eu não gostei dessa troca de favoritismo. Eu preferia que o Al-Ittihad tivesse ganhado o jogo de 2-3-0. Tipo, vai pra cima do Fluminense, achando que, porra, tá voando. Que é o que eu acho que aconteceu hoje, cara. Eu acho que teve um salto alto absurdo do Al-Ittihad. Não tô tirando o mérito do Al ali de jeito nenhum. Mas o time do Al-Ittihad tava andando no campo achando, na hora que eu quiser eu faço o resultado aqui. E o time do Al daí correndo pra caralho, se dando o máximo que ele podia. E aí, irmão, desculpa, mas decisão, ela tem um fator de dinheiro envolvido, um fator de investimento, mas não é só isso. Tu tem que correr igual ao adversário, cara. Tu tem que dar o mesmo que o adversário. Ou pelo menos parecido, né? Um correu, se deu ao máximo, o outro ficou ali. Não, a gente é pica. Porra, meu irmão, desculpa, mas... E ainda teve as circunstâncias do jogo, né? Um pênalti que bizarro dado pros caras. Não porque não foi, mas porque bizarro, bateu na mão. E depois tem um pênalti bizarro dado pro Al-Ittihad e o Benzema perde o pênalti. E aí, irmão, as coisas acontecem desse jeito. Mas, resumidamente, eu não gostei, como quem tá torcendo pro Fluminense, eu não gostei do resultado. Eu esperava que o Al-Ittihad ia passar tranquilo, sem grandes problemas, porque eu achei que o Al-Ittihad ia jogar a vida, e não foi o que a gente viu. A gente viu o Al-Ittihad jogar a vida na estreia, e hoje o Al-Ittihad não parecia assim, sabe? Nem nas divididas e tal, parecia um time confortável, e tinha torcida lá e tal, meio esquisito, cara, jogo esquisito da porra. E aí, irmão, você vai agora contra um adversário que tem um coletivo que pode surpreender o Fluminense? Pode, mas eu acho que o coletivo do Fluminense ele é mais surpreendente do que o coletivo de qualquer outro time, né? Talvez não do que o Manchester City, embora a gente veja muito mais o time do Guardiola jogar do que vê o mundo vê muito mais o Guardiola do que vê o Diniz. Mas o Fluminense ele tem uma proposta de jogo coletiva que é um diferencial. Se você procurar no YouTube, você vai ver aí que existem várias matérias no mundo inteiro mostrando o jeito de jogar do Diniz e explicando que isso é uma revolução no futebol. Isso existe em vários idiomas, em várias matérias no YouTube. Pode dar uma procurada aí que você vai ver. E algumas dessas matérias são muito bem feitas, inclusive mostram qual é o conceito e tal. Algumas acertam, outras chutam qualquer merda, mas tem umas que são bem feitinhas e tal. Então, assim, não gostei. Achei que ficou mais difícil pro Fluminense. Pela pressão, que é o nosso ponto principal de desequilíbrio. O principal ponto que fode o time brasileiro, em 90% dos casos, é o desequilíbrio emocional. É a obrigação, a pressão, etc. Esse é o grande ponto que ferra o futebol brasileiro, normalmente numa semifinal de Mundial, numa pré-Libertadores, tal. Não é o futebol, a gente é melhor, só que a gente lida mal com isso, e essa pressão voltou pro Fluminense, mesmo com a ótima atuação do Al ali hoje, ela vai voltar pro Fluminense, não tem jeito. Então eu não achei isso muito bom, não. Eu lamento. Gostaria de pegar o Al-Ittihad com o saltinho alto que ele tava hoje, que aí o Fluminense eu acho que dava uma bela uma surra nos caras, ainda com moral pra cima do City. Vai ser bem difícil o jogo contra o Al ali, mas eu acho que o Fluminense passa. Eu acho que o Fluminense botar a bolinha no chão ali e tal. Os caras também, sabe, tem
tem uma hierarquia no futebol, tá, cara? Não adianta que as pessoas quererem forçar uma mudança de hierarquia pelas opiniões ou pelo momento. Ah, porque neste momento o Fortaleza está melhor do que o Corinthians. Meu irmão, tem uma hierarquia no futebol. É o Corinthians e o Fortaleza. Entendeu? Tem uma hierarquia. E a hierarquia do futebol brasileiro pro futebol africano, ela existe. Então, obviamente que esses caras do Al-Ahly, eles estão super empolgados e motivados, mas eles também têm na cabeça deles, antes de dormir, os próximos 3 dias. Caralho, meu irmão, o time brasileiro. Caralho, o Fluminense. Caralho, o Marcelo joga lá. Cara, óbvio que esses caras também estão... Uma coisa é você fazer isso com o time da Arábia que contratou alguns jogadores, outra coisa é você fazer isso com o time brasileiro, tradicional e tal. Então, se o Fluminense tem problemas, eles têm mais do que o Fluminense, né? E vamos em frente. Falar do outro jogo também, para não passar batido. Um jogo bem abaixo, né? Bem abaixo do que a gente viu agora. Os dois times são inferiores. O tal do Leão do México, em tese, né? Ele deveria ter uma certa vantagem, talvez, em cima de um time japonês sem grandes investimentos bizarros, e não teve. Acho que o Urawa foi merecedor do resultado, ganhou de 1-0, não deve fazer a menor frente ao Manchester City. Assim, ele teria que ter apresentado alguma coisa que falasse, nossa, que diferente isso aqui pra gente. Não tem, irmão. Então, assim, a possibilidade do Manchester City passar é de 95%. Pode acontecer porque é futebol, né, irmão? O futebol, a gente acabou de ver, um 3x1 que ninguém imaginava. Mas pode acontecer porque é futebol. Mas o Urawa Reds é um time bem abaixo do Manchester City. A possibilidade desse jogo dar problema é muito pequena. Se tivesse passado o Al-Ittihad bem, ou até o Al-Ahly para pegar o Manchester City, eu diria, pô, peraí, cara, tem aqui uns 15% de chance aqui, tá? Que eu acho que contra o Fluminense tem lá seus 30%. Agora, esse aí, irmão, o jogo de mais cedo, eu fico muito decepcionado pelos times mexicanos, sabe? Porque no começo do ano teve um torneio agora, no meio do ano agora teve um torneio pro Messi ser campeão que eles produziram, que eles fizeram lá nos Estados Unidos, só pro Messi ser campeão. E aí eles fizeram um torneio, porque o Miami não tinha mais chance da MLS, eles fizeram um torneio pro Messi ganhar. E aí juntaram os times mexicanos com os times americanos. E, cara, os times mexicanos são claramente superiores aos times americanos. E os times americanos ganhavam os jogos dos mexicanos. Assim, como... Sabe, eu não sei se é uma dose de preguiça, se é uma dose de... eu não ligo pra esse torneio, então eu tô preocupado mais com o meu campeonato. Pode ser, mas... os times mexicanos são muito pipoqueiros, né, cara? A hora de decidir, o time mexicano não consegue botar em prática. E é um futebol que você vê que eles sabem jogar futebol. Não é uma coisa... É uma paixão nacional, os caras sabem tocar bola e tal, mas eles não sabem ganhar jogo, né? É uma coisa muito louca. E hoje, contra um time japonês, porra, pelo menos o domínio amplo do jogo, eu acho que deveria ser do time mexicano, pelo que a gente tá acostumado a ver no futebol, né? Mas as coisas estão mudando num nível que realmente, daqui a pouco a gente já não sabe mais nada. Daqui a pouco vai jogar... Sevilha e Urawa, não sei o que lá, tu tem que apostar no empate porque você não sabe mais o que vai acontecer. Vamos que vamos. Acho que mesmo com essa dificuldade de voltar ao favoritismo, acho que o Fluminense tem boas condições de passar e chegar na decisão, que é o objetivo. O que vai acontecer na decisão são os 500. Ali você só não pode tomar uma goleada, só isso. O resto tá tudo em casa.